Olá, eu sou o Dr. Moacir Rosa, médico psiquiatra e diretor do IPAM, Instituto de Psiquiatria Avançada e Neuromodulação, em São Paulo. A depressão, ela é uma doença, a gente chama de um transtorno, mas ela na verdade é uma doença do cérebro. O cérebro passa a não funcionar bem por determinados motivos que a gente vai esclarecendo aí aos poucos e não funciona mais, não funciona como deveria. As pessoas confundem frequentemente depressão e tristeza, exatamente porque um dos sintomas da depressão é a tristeza. Mas a tristeza é uma reação normal, uma reação natural das pessoas. Quando acontecem coisas ruins, a pessoa fica triste, isso é normal. O que não é normal é acontecer uma coisa ruim e a pessoa ficar triste e continuar triste por um tempo muito longo, ou não acontecer nada e a pessoa ficar triste, sem motivo algum. Então, aí, possivelmente, já pode se tratar de um quadro que a gente chama de depressão. A depressão atualmente ela é entendida como uma interação entre uma predisposição cerebral e um estímulo externo. Então, para entender isso um pouquinho, qualquer pessoa pode entrar em depressão, pode cair numa depressão. Uma pessoa que tem uma tendência baixa, genética para depressão, se acontecer uma tragédia, uma coisa muito ruim na vida dela, ela pode entrar num quadro depressivo. E o contrário, o outro extremo, é uma pessoa que tem uma tendência genética muito forte, e às vezes não acontece absolutamente nada na vida dela, a vida dela está ótima, está tudo correndo bem, e ela entra em depressão. Então esses são os dois extremos. A maioria das pessoas é o intermediário entre os dois. Tem um pouco de tendência genética e tem os estressores externos. Às vezes um estressor mais forte, mas na maioria das vezes são estressores constantes ao longo de muito tempo. Então são coisas que acontecem na vida. Por isso que em cidades grandes, em que os estressores tendem a ser mais constantes e às vezes mais intensos, a taxa de depressão tende a ser um pouco maior. Então é sempre essa interação, predisposição e estímulo desencadeantes externos. Para fazer o diagnóstico da depressão, além da tristeza, outros sintomas costumam estar presentes. Inclusive, alguns quadros de depressão, a tristeza nem é muito observada, o que pode até parecer estranho para pessoas leigas. Às vezes a depressão ela se manifesta como um isolamento, a pessoa falta de iniciativa para fazer as coisas, um cansaço excessivo, uma diminuição do relacionamento social e não só necessariamente uma tristeza. Mas frequentemente a tristeza está presente, a falta de prazer nas coisas que antigamente a pessoa gostava de fazer não faz mais, a capacidade de desempenho, a quantidade de trabalho que fazia ou de estudo que conseguia fazer começa a diminuir. Esses são os sintomas mais psíquicos da depressão. Sintomas físicos podem acontecer também. Então, frequentemente a pessoa perde o apetite, não tem vontade mais de comer. Alterações de sono são muito frequentes, insônia ou, às vezes, hipersonia, a pessoa dorme demais, dorme à noite, depois fica dormindo ao longo do dia inteiro. Então, são sintomas que são muito comuns, né? Libido, interesse sexual costumam estar diminuídos na depressão. Para fazer o diagnóstico, eu preciso estar numa combinação desses sintomas por um tempo relativamente longo, né, que não se resolve espontaneamente. As pessoas têm um pouco de dúvida de quem procurar quando começam sintomas depressivos. Se é um psicólogo, se é um psiquiatra. Os psicólogos, geralmente, eles, como primeira opção, eles lidam mais com questões realmente afetivas, emocionais, então com questões de tristeza. Quando a pessoa está triste por algum motivo, está com dificuldade de relacionamento com as pessoas, está com alguma situação mais psicológica, emocional, em dificuldade, o psicólogo estaria indicado como primeira opção. Se os sintomas são realmente de depressão, se já passou dessa fase simplesmente de tristeza,
O médico psiquiatra é a pessoa mais indicada, principalmente para fazer essa diferença. Se realmente é só uma tristeza, se é uma coisa momentânea, situacional, ou se não, se realmente já é uma doença e que precisa de um tratamento. O próprio psiquiatra, ele vai indicar se o tratamento pode ser só com um psicólogo, ou se vai ser necessário tomar uma medicação, ou, o que é bastante frequente nessas circunstâncias, as duas coisas, né? A medicação e a psicoterapia associadas, que tem um melhor resultado. Ainda existe um estigma a respeito de psiquiatras. As pessoas chegam no consultório do psiquiatra e falam, mas eu não estou louco, o que eu estou fazendo aqui? Essa imagem ficou do passado, onde os psiquiatras eles costumavam atender manicômios, eles ficavam nos manicômios e cuidavam de pessoas, né, que tinham quadros psicóticos, esquizofrenias, quadros mais graves, e as pessoas ainda associam psiquiatria com manicômios. Os psiquiatras cuidam também de loucos, mas assim, no dia a dia de um psiquiatra é muito mais frequente quadros de depressão, quadros de ansiedade e alguns outros subtipos, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, algumas situações de fobia. Isso, assim, 80%, 90% dos pacientes se trata deste perfil e não de pacientes loucos. Então, isso é um estigma que deveria ser abandonado. Muitas vezes as pessoas procuram o psiquiatra quando o quadro já está muito avançado. Se tentam outros tipos de abordagem, outros tipos de tratamento, se procuram primeiro amigos, se procuram às vezes até coisas religiosas, espirituais, que não são ruins, que são muito boas, podem dar um apoio, mas que estão mais indicadas realmente quando a questão é mais emocional, de tristeza, de relacionamento. Mas quando passou já para o nível da doença, se deveria procurar o psiquiatra mais precocemente, senão o quadro fica mais tempo, fica mais crônico e acaba sendo até mais difícil de tratar. Na atualidade se sabe que não existe uma faixa etária preferencial da depressão. Antigamente as estatísticas sugeriam que pessoas mais velhas existia um pico e pessoas mais ou menos ao redor dos 30 anos teriam picos de depressão. Atualmente a depressão ela está presente desde a infância, existe um crescimento muito grande de depressão na adolescência, e existe depressão na idade adulta e existe depressão na idade avançada. Então a depressão realmente pode acontecer em qualquer faixa etária. A depressão nas crianças ela é muito difícil de ser diagnosticada. Os sintomas na criança são completamente diferentes dos sintomas em adultos. Geralmente ela simplesmente fica mais agressiva, ela muda o seu comportamento, simplesmente muda, fazia uma coisa começa a fazer outra, bem diferente. Ninguém sabe exatamente a causa da depressão, mas é muito importante procurar, nesse caso, um psiquiatra infantil, que é um psiquiatra especializado realmente, se a gente notar, se vocês notam, uma alteração do comportamento da criança não explicada, procure um psiquiatra infantil para ter certeza do que pode estar acontecendo. Ninguém sabe a causa da depressão nas crianças. Frequentemente são fatores estressores diferentes dos fatores estressores de adultos, mas relacionamento na escola, bullying e frequentemente situações difíceis entre os pais, separação. São fatores que costumam estar associados ao desencadeamento da depressão nas crianças. Um quadro específico de depressão é o que a gente chama de depressão pós-parto. Durante a gestação, existem muitas mudanças hormonais e logo após o parto existem mudanças hormonais bastante intensas na mulher. Então podem acontecer desde sintomas mais leves, que a gente chama de blues, que é aquela pequena tristeza, logo na sequência
do nascimento da criança, ou até coisas mais intensas. Pode chegar até um quadro de depressão forte, a gente chama de depressão pós-parto, e em situações mais raras, pode chegar até um quadro de psicose pós-parto. A mulher realmente fica completamente fora de si. Nessas circunstâncias existe até um risco grande para a integridade da criança. Então, quando isso acontecer, é preciso procurar um psiquiatra imediatamente, porque isso tem tratamento, tem como aliviar e a gente pode resolver simplesmente com um tratamento especializado. Então, existem vários subtipos de depressão. A gente acaba classificando de uma forma bem genérica em depressão unipolar e depressão bipolar. Então, a depressão unipolar seriam aquelas pessoas que têm apenas quadros de depressão. Quando elas têm uma crise, elas entram em depressão. Os quadros bipolares são um pouco mais complexos, existe uma variedade muito grande, mas frequentemente a pessoa tem quadros de depressão, mas também tem quadros de aceleração mental, de trabalhar demais, de dormir pouco, de ficar mais agitado, de muitas vezes ficar irritado. Então, no caso da depressão bipolar, existe essa variação para mais e para menos. No caso da depressão unipolar, essa variação a princípio seria só para menos, só para sintomas depressivos. Em psiquiatria, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de separar o que é sintoma e o que é doença. Então, alguns sintomas podem aparecer em várias doenças diferentes. Por exemplo, sintomas depressivos, eles podem aparecer na depressão, isso é uma característica principal da depressão, mas em outros quadros, né? Pessoas com quadros de esquizofrenia podem ter depressão, pessoas com quadros de transtorno obsessivo-compulsivo podem ter sintomas depressivos, mas no caso da depressão, aquele sintoma não é só um sintoma, ele está associado a outras coisas, então se caracteriza uma doença. O mesmo acontece com a ansiedade. Então, a ansiedade ela é um sintoma que pode estar presente em diferentes transtornos, quadros fóbicos, por exemplo, ou na depressão, frequentemente quadros de ansiedade. Mas existem quadros em que a ansiedade é o ponto principal. Então, o quadro mais conhecido é o quadro de ansiedade generalizada. Então, nesse caso, como a depressão para o quadro depressivo, a ansiedade para o transtorno de ansiedade generalizada é o sintoma principal que deve ser tratado. Então, às vezes as coisas se misturam um pouco e é preciso um especialista para conseguir tentar diferenciar, né, se é simplesmente um sintoma da depressão ou se é um outro transtorno. A depressão ela pode ser tratada de várias formas, vai depender do grau. Existem graus de depressão, existem depressões leves, moderadas, graves, e da situação e do tempo de doença. Então o especialista ele vai indicar o que for melhor. Alguns quadros de depressão mais leve muitas vezes podem ser tratados com coisas mais simples, simplesmente mudar os hábitos de vida, alimentação mais saudável, exercícios, meditação, às vezes psicoterapia. Então, esses quadros mais leves muitas vezes se consegue reverter de uma forma não medicamentosa. Quadros que são mais moderados e certamente quadros graves vão se beneficiar de medicação inicialmente, de psicoterapia de forma associada, além dessas outras coisas que são sempre complementares. Caso esses tratamentos não sejam eficazes, não funcionem a contento ou existam muitos efeitos colaterais dos remédios, outras opções podem ser tentadas, como a estimulação magnética transcraniana e a eletroconvulsoterapia. É preciso saber direitinho assim, a diferença entre os remédios. Quando se fala de remédio psiquiátrico, também se criou uma imagem, que são aqueles remédios que a pessoa começa a tomar e por causa do remédio ela vai ter que tomar para o resto da vida. Existem alguns remédios que realmente podem induzir dependência.
O próprio remédio, se usado por uma dose alta por um tempo muito prolongado, ele causa uma dependência mesmo. Esses remédios, caracteristicamente, são os remédios de tarja preta. Na caixinha ele vem como tarja preta, eles precisam de uma receita azul, exatamente porque eles são bastante controlados, eles têm um risco de induzir uma dependência. Então são remédios que o médico usa, em geral por um tempo bastante restrito e com bastante controle. Outros remédios, como os antidepressivos, por exemplo, eles não causam dependência. Então eles têm uma tarja vermelha, eles são controlados porque eles têm efeitos no cérebro, mas eles em si não causam dependência. Existe uma dependência aparente, porque a pessoa está deprimida, toma o remédio e fica bem. Se ela para o remédio, ela piora. Então, estou dependente do remédio. Mas a gente pode fazer uma analogia de um diabético e a insulina. A insulina ela não causa dependência no diabético. O diabético precisa da insulina. Então, a insulina trata aquela falta. Então, o antidepressivo ele vai tratar aquela falta que tem no cérebro da pessoa. Então, não causa dependência propriamente, né? Pode ser realmente necessário por um tempo prolongado para algumas pessoas. Uma pergunta bastante frequente é sobre a cura da depressão. Então, a gente primeiro precisa diferenciar episódio depressivo e o transtorno depressivo recorrente. Então, algumas pessoas podem ter um episódio depressivo e às vezes até vai ser necessário tratar com medicações e aquele vai ser um episódio único, talvez nunca mais aconteça, foi uma coisa circunstancial. Caso a pessoa tenha um tempo muito longo de duração desse primeiro episódio ou tenha um segundo episódio, geralmente a gente já classifica como um transtorno depressivo recorrente. Nesse caso, é bastante provável que seja uma doença que dure o resto da vida. Então, ela não tem propriamente cura, ela vai ter um tratamento, é possível aliviar os sintomas, remitir os sintomas, a pessoa ficar absolutamente saudável, mas ela vai fazer algum tratamento preventivo, possivelmente para o resto da sua vida. Caso você tenha alguém que você desconfie que tenha depressão ou que já seja diagnosticado com depressão, é muito importante que você dê um apoio. Essas pessoas precisam muito de ajuda, precisam muito de compreensão, é preciso entender, às vezes com a melhor das intenções, as pessoas começam a forçar uma pessoa com depressão a fazer coisas que ela precisa se ajudar, são frases repetidas frequentemente. E algumas vezes a pessoa está num nível de depressão que ela simplesmente não consegue se ajudar. Ela vai precisar realmente de ajuda de outro, vai precisar de um tratamento especializado. Então, muitas vezes, o que um amigo pode fazer é estar presente, dar o apoio, vigiar, em casos mais graves, né? Vai precisar dessa vigilância. E uma coisa que eu chamo bastante a atenção é não usar remédio do vizinho, não usar remédio do amigo. Esse remédio me fez muito bem, toma você. Essa prescrição não médica de remédios, essa sim é muito perigosa e pode induzir a vício, e que vai ser um problema por um tempo muito longo para algumas pessoas. Algumas pessoas acham que podem forçar a pessoa a se curar, que se ela vai conseguir reagir. Quando se trata de depressão, realmente, da doença, a depressão, a pessoa não tem condições de resolver isso sozinha. É como chegar para uma pessoa que está com um câncer e falar: por que você não reage? Por que você não cura essa doença? Não faz o menor sentido. É simplesmente uma doença e ela precisa de um tratamento especializado. Uma questão bastante delicada dentro da depressão é o suicídio. O suicídio ele é muito mais frequente do que a gente possa imaginar e é preciso saber lidar com essa situação, especialmente em pessoas que têm o diagnóstico de depressão. Existe um mito de que as pessoas que falam que vão se matar, que ameaçam se matar, não vão tentar nada. Isso é um mito. Essas pessoas podem
e frequentemente vão tentar, e muitas vezes vão tentar de forma bastante grave, com um risco à sua própria vida. Então, se por acaso alguém der algum sinal de que está pensando em não viver mais, em que a vida não vale mais a pena, ou que começa a deixar recados, ou que dá qualquer tipo de informação que sugira, mesmo de leve, a possibilidade de suicídio, uma intervenção deve ser feita imediatamente, porque é possível prevenir, mas é preciso diagnosticar na hora certa.